25 de junho de 2009, Los Angeles. Um homem de 50 anos não conseguia dormir. Não conseguia há semanas. Esse homem tinha vendido mais de 400 milhões de discos. Tinha dançado em frente a 1 bilhão de pessoas. Tinha mudado a música, a dança, a moda, a cultura pop. E estava com medo. Com medo de voltar ao palco. Com medo de decepcionar. Com medo de não ser mais ele. Naquela noite, o médico entrou no quarto, aplicou o anestésico, e Michael Jackson nunca mais acordou. A questão não é como ele morreu. A questão é porque ele não conseguia viver. Gary, Indiana, 1963. Uma cidade industrial, fumaça, aço e pobreza. A família Jackson vivia numa casa de 2 quartos, 9 pessoas. Joseph Jackson, o pai, era um homem duro, um homem que acreditava que amor e exigência eram a mesma coisa. Ele formou uma banda com seus filhos, não como hobby, como negócio. Os ensaios começavam às 6 da manhã. Quando Michael errava, havia cinturão. Quando Michael acertava, havia mais exigência. Em psicologia, chamamos isso de trauma de apego. É quando a criança aprende que o amor não é incondicional, que ela precisa performar para merecer afeto. Michael aprendeu isso antes dos 8 anos e passou o resto da vida tentando desaprender e não conseguindo. Existe um fenômeno documentado em psicologia. Crianças que vivem em ambientes de alto estresse, frequentemente, desenvolvem uma habilidade extraordinária de se dissociar. De se partir em dois. Existe a criança que sofre. E existe o personagem que performa. Para Michael, o palco não era trabalho. Era o único lugar onde ele existia sem medo. Aos 8 anos, ele conduzia a plateia como um adulto de 40, porque no palco, as regras eram outras. No palco, você controla a reação das pessoas. No palco, o amor é certo. Vem garantido nos aplausos. O problema é que quando os aplausos terminam, você volta para o quarto. E o quarto é silencioso. Mas vamos falar sobre o que Michael Jackson era capaz de fazer. Porque o que ele criava não era simplesmente música, era linguagem. Billie Jean levou 3 semanas para ser mixada. Michael ficou no estúdio por 14 horas por dia ajustando milissegundos de cada instrumento. Thriller é considerada a maior produção videográfica da história do pop. Ele supervisionou cada segundo. Pesquisadores da Universidade de Oxford estudaram o moonwalk e concluíram que o movimento exige um controle motor superior ao de qualquer atleta olímpico. De onde vinha isso? O trauma, paradoxalmente, pode aguçar certas capacidades. Quando uma criança aprende a ler o humor do pai com precisão cirúrgica, ela está desenvolvendo uma inteligência emocional e sensorial extraordinária. O palco era um lugar seguro. Então o cérebro de Michael devotou recursos imensos a ele. A genialidade não surgiu apesar do trauma. Ela surgiu por causa dele. Mas há algo que poucos falam sobre Michael Jackson. Ele nunca se viu no espelho. Não da forma que você e eu nos vemos. Joe Jackson chamava o nariz do filho de grande, de feio. Dizia na frente de outros: uma criança que cresce ouvindo que seu rosto é errado, desenvolve algo que chamamos em psicologia de dismorfobia corporal. Ela nunca consegue enxergar o que está realmente lá. Ela vê o que foi programada para ver. As cirurgias não eram vaidade. Eram uma tentativa desesperada de se tornar alguém que merecesse ser amado.
Cada cirurgia era uma pergunta: agora sou suficiente? E a resposta nunca chegou. O diagnóstico de vitiligo veio em 1986, a condição que despigmenta a pele. Michael usou maquiagem, uniformizou o tom. O mundo interpretou como algo que não era. E ele nunca teve paz para explicar. Em 1988, Michael comprou um rancho na Califórnia. 2.700 acres. Ele o chamou de Neverland. Tinha parque de diversões, zoológico, cinema, trilhos de trem. Era o parque temático mais elaborado já construído por uma pessoa física. O mundo riu. Os psicólogos não riram. Eles reconheceram um padrão chamado regressão psicológica. Quando um adulto recria compulsivamente elementos da infância, geralmente está tentando curar algo que ficou incompleto. Michael não tinha tido infância. Ele estava tentando ter uma, com 50 anos de atraso. A síndrome de Peter Pan não é uma metáfora. É um mecanismo de defesa real, documentado em adultos que foram forçados a crescer cedo demais. Neverland era a externalização de um mundo interno. Um lugar onde crianças podiam ser crianças. Porque Michael Jackson nunca tinha conseguido ser. O ano de 2009 deveria ser um retorno triunfal. 50 shows no O2 Arena, em Londres. 750 mil ingressos vendidos em minutos. Mas Michael Jackson já não estava inteiro. A dor física, resultado de anos de performances extremas, e um acidente em 1984, havia se tornado crônica. E dor crônica, combinada com insônia severa, leva ao que os médicos chamam de automedicação. Ele não estava usando drogas para se divertir. Estava usando para sobreviver. A Propofol, anestésico cirúrgico, era a única substância que conseguia desligar um cérebro que nunca parava. Nos últimos meses, ele ensaiava por horas. Assistentes relataram momentos de brilho absoluto, intercalados com momentos de ausência completa. Era o artista lutando contra o corpo, e o corpo estava perdendo. Michael Jackson foi o artista mais assistido de sua geração, e provavelmente o ser humano mais solitário. Há uma pergunta que os psicólogos continuam fazendo. O que teria acontecido se Joe Jackson tivesse dito: "Você pode errar e eu ainda vou te amar"? Nunca saberemos. O que sabemos é que o mundo ganhou Billie Jean, Thriller, Man in the Mirror. E uma criança nunca ganhou o que precisava. A mente é óbvia. Ou só parece.